Universidade deve parar de fazer convocações presenciais para confirmar interesse em vagas remanescentes durante seleção de estudantes. O método, considerado antiquado, vinha impedindo o acesso à educação. Mas tem tecnologia também. Tribunais regionais federais das 5 regiões concluem processo de alimentação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP 2.0. E tem automação em vara federal e inteligência artificial. No nosso estúdio, o juiz federal Rafael Leite fala da experiência positiva nas ações que tratam de execuções fiscais. O Inteiro Teor destaca decisões e temas que estão em discussão na Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe a partir de agora. Apesar dos avanços da tecnologia, muitas instituições ainda fazem uso de métodos considerados antiquados, como a necessidade de interessados em vagas remanescentes de processo seletivo terem que se apresentar pessoalmente após convocação. Isso vinha acontecendo na Universidade Federal do Piauí e inviabilizava a entrada de muita gente na instituição. O tema foi parar no TRF da Primeira Região, que pôs fim a essa regra de convocação presencial. Antes de se tornar morador de Brasília, Hudson vivia no Piauí. Lá fez o Exame Nacional do Ensino Médio e se inscreveu no SISU, sistema informatizado do Ministério da Educação, usado por instituições públicas de ensino superior para selecionar novos alunos pela nota obtida no Enem. O nome dele apareceu na lista de segunda chamada dos aprovados no curso de Direito da Universidade Estadual, mas houve um problema no caminho. Para que eu pudesse ter direito a essa vaga, seria necessário que eu fosse na universidade e que eu demonstrasse interesse na vaga. Só que, como eu já tinha acabado de chegar aqui em Brasília, estava apenas, acho que uma semana só aqui, e por questões financeiras, né, não deu para eu voltar lá em Corrente, onde fica o campus. A regra da convocação presencial afastou Hudson da realização do sonho de se formar em Direito. Eu me senti frustrado, né, porque a gente fica praticamente o ano inteiro estudando para o Enem, e aí, quando a gente passa, a gente finalmente consegue, né, alcançar o objetivo principal, a gente tem que passar por essa etapa, essa barreira. Barreira encontrada também por outros estudantes, mas o TRF da Primeira Região mudou a realidade de muitos deles, pelo menos na Universidade Federal do Piauí. A 5ª turma do tribunal determinou que a instituição de ensino cesse as convocações presenciais de alunos para manifestação de interesse nas vagas remanescentes via SISU. A ação promovida pela Defensoria Pública da União foi julgada procedente já em primeira instância. A Fundação Universidade Federal do Piauí recorreu ao TRF1, alegando que a modalidade de confirmação de interesse presencial é mais eficiente, ágil e dá maior efetividade ao preenchimento das vagas remanescentes. Mas, ao analisar o caso, o colegiado entendeu que os argumentos não têm respaldo por ferir o princípio da isonomia e negou o pedido da instituição de ensino. A relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, destacou que os candidatos de outras cidades têm mais dificuldade de comparecer do que aqueles que moram perto da Universidade Federal do Piauí. A magistrada ressaltou ainda que a exigência pode inviabilizar o ingresso de pessoas que não tenham condições financeiras para se deslocar na data da confirmação presencial. Este advogado acrescenta ainda outra questão. Há um ato normativo do Ministério da Educação, o órgão federal responsável justamente por uniformizar esses tipos de exigência, no sentido de que somente seria necessária a participação, a presença do estudante quando do momento da matrícula na instituição. Então, há aí mais um elemento que põe essa exigência da universidade de forma desafinada, digamos assim, com o MEC. E a gente também não pode deixar de considerar que a sociedade hoje, o nosso país e o mundo como um todo, tem caminhado cada vez mais por uma digitalização dos procedimentos, por uma prática eletrônica de várias exigências, digamos assim. O cumprimento das exigências tem sido cada vez mais pela via eletrônica, justamente como um facilitador. Hudson, que depois de perder a vaga na universidade pública, começou a administração em uma faculdade particular em Brasília, concorda. Eu acho que deveria ser feito por uma eletrônica, né? Ou pelo próprio site do SISU, que é onde a gente
faz inscrição para concorrer às vagas das universidades públicas, poderia ter uma opção lá para a gente mostrar interesse, né? Marcar que tinha interesse nessa vaga, e aí alterava o prazo, por exemplo, dava mais tempo para a pessoa ir, já que o interesse tinha sido demonstrado por meio eletrônico, ou por telefone também, porque é uma coisa simples. Os tribunais regionais federais das 5 regiões concluíram o processo de alimentação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP 2.0. O cadastro, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, traz mais segurança para a sociedade e eficiência para o judiciário, já que todas as informações sobre pessoas procuradas pela Justiça ou presas em diversos estados estão integradas. A ferramenta desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça mapeia a população carcerária a partir de informações enviadas. São 2.628 presos sob responsabilidade da Justiça Federal. Eles respondem por crimes como falsificação de moeda, lavagem de dinheiro, crimes previdenciários e tráfico internacional de drogas. Alguns dos maiores narcotraficantes do Brasil, por exemplo, foram condenados pela Justiça Federal. Eles representam uma minoria da população carcerária brasileira, 2.438 homens e 190 mulheres. Já os cidadãos presos por delitos da esfera da Justiça Estadual somam 551 mil, conforme as estatísticas do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Olha, o nosso portal traz as informações sobre esse julgamento e tantos outros do TRF da Primeira Região. Basta clicar em Notícias. A seguir, automação, inteligência artificial. No nosso estúdio, o juiz Rafael Leite fala da experiência positiva na vara da qual é titular no Amazonas. Já, já! Manaus, capital que concentra o 6º maior produto interno bruto do país, muito disso em virtude da Zona Franca, que reúne mais de 700 indústrias, vive uma experiência positiva com a adoção da automação, desenvolvimento de software e uso da inteligência artificial pela vara federal que cuida somente das execuções fiscais. Antes dessas medidas, porém, havia grande desproporção entre demanda e a capacidade de atuação da Justiça Federal na região em relação aos processos de execução. A transformação que aconteceu por lá foi tema de uma conversa que eu tive com o titular da 5ª Vara de Execuções Fiscais do Amazonas, juiz federal Rafael Leite Paulo. Acompanhe. Doutor Rafael Leite Paulo, muito obrigado por sua presença aqui no Inteiro Teor. É um prazer estar aqui, obrigado por me receber. Doutor Rafael, como era a realidade da Justiça Federal do Amazonas antes da implantação das medidas de automação na área de execução fiscal? Bem, a realidade da 5ª Vara não é diferente de muitas das varas de execução fiscal país afora. A gente tem um grande número de processos, uma dificuldade enorme de processá-las e precisando de medidas inovativas para tentar dar conta do volume de processos. Foi nesse contexto que, desafiado por essa jurisdição com as suas peculiaridades, que eu resolvi adotar algumas medidas de inovação. Levantei a manga e comecei a programar e desenvolver alguns sisteminhas próprios para a minha vara para poder aumentar a vazão e a efetividade da jurisdição. Agora, não apenas o processamento do grande volume dessas ações foi repensado, mas também a gestão, a forma de trabalhar, desde o senhor como magistrado, passando pelos servidores. Exato. O problema que as varas de execução fiscal passam, elas recebem um fluxo muito grande de processos. Estima-se que hoje, em torno de quase 1/3 dos processos que se acumulam, no mais de 100 milhões de processos no Brasil, sejam um processo de execução fiscal. E nesse contexto, vai muito do juiz que está trabalhando com isso, identificar rotinas pelas quais ele consiga dar efetividade à sua jurisdição. E aí disso vai também contar com os advogados, com a advocacia pública, com os órgãos que atuam na justiça, para fazer uma distribuição mais equânime da atuação.
E aí você passa a contar com a colaboração de todos, distribuindo responsabilidades e conseguindo alcançar uma eficácia maior. Então, a automação foi um componente nessas diversas medidas de melhoria do procedimento. E com a colaboração dos diversos órgãos, com a compreensão deles das limitações que uma vara com grande volume tem, que foi possível sistematicamente diminuir no acervo. A automação das rotinas de trabalho, imagino, proporcionou não apenas ganho de tempo, mas também melhorias na própria qualidade da sentença, né? Isso influenciou positivamente no resultado do julgamento, ou seja, na resposta da prestação jurisdicional, doutor Rafael? Com certeza. Uma das coisas que nós reconhecemos é que, automatizando aquilo que é repetitivo, que não demanda tanto do servidor, a utilização das suas capacidades intelectuais, a gente acaba com mais tempo para dedicar às questões complexas. Então a gente começa a tirar o tempo que é perdido, porque só faz repetir uma coisa que você já compreendeu sistematicamente. Com isso você consegue, com pequenos sisteminhas que não são de grande complexidade, automatizar o procedimento e a focar a utilização da capacidade intelectual do servidor, do próprio magistrado, nas sentenças mais complexas. A gente conseguiu aplicar ele de forma ampla para atender uma gama bem grande de procedimentos, tanto no processamento administrativo, quanto mesmo, eventualmente, na jurisdição efetivamente. A gente tem um sisteminha que funciona lá e nos auxiliou no processamento das sentenças de prescrição intercorrente. Pois é possível descrever como é esse sistema, o software, alguns pontos, só para que o nosso telespectador tenha uma ideia de como é que é o trabalho de vocês a partir desta automação, dessa inteligência artificial? Geralmente causa um pouco de medo quando você fala em inteligência artificial e tudo mais. Ainda mais no judiciário, pensa na qualidade. Né? Causa temor, mas na nossa experiência específica foi mais com essa ideia de aumentar a capacidade do servidor que está lá atuando. Então, se ele podia trabalhar em 10, 20 processos, a ideia é que com sistemas de automação ele consiga trabalhar em 50, 100 processos com eficácia. Especificamente no de sentença de prescrição intercorrente, o que é que acontece? Ele funciona como um sistemazinho de automação que vai guiando o servidor. Ele não é dos algoritmos mais modernos, mas ele auxilia na elaboração da sentença. É como se o magistrado estivesse de lado do servidor a cada etapa que ele vai fazendo. E o sistema vai auxiliando na verificação e, no final, entrega uma sentença individualizada para aquele processo. A sentença é individualizada. Exato. Apesar de ser um sistema automático, ele não está só repetindo sistematicamente. Com a capacidade do servidor olhar e analisar, ele multiplica aquilo ali para vários processos. Então, é um sistema que usa o trabalho do servidor, aumenta o potencial dele e produz muito mais sentenças. Só com o sistema de sentenciamento de prescrição intercorrente, a gente conseguiu dar conta de 1.500 processos no ano passado e a perspectiva de atender um número parecido esse ano. Agora, doutor Rafael Leite Paulo, desde 2015, essas ações vêm sendo implementadas lá na 5ª Vara de Execuções de Manaus, né? Qual balanço é possível fazer hoje? Existe um número de sentenças proferidas a partir dessa automação, da ajuda deste componente da automação ao sistema? Sim, o número de processos afetados, desde 2015, só processos que aguardavam a expedição de ordens pelo sistema Bacen-Júri foram mais de 10 mil processos. Então foram mais de 10 mil ordens expedidas, alcançando bem mais de 15 mil pessoas, físicas e jurídicas. O total de ordens de bloqueio só no último lote de aproximadamente 2 mil foi mais de 8 bilhões de reais. Então foram uma ordem de bloqueio de mais de 8 bilhões. No que diz respeito especificamente ao balanço da vara, em 2015 era uma vara com mais de 34 mil processos na tramitação ajustada. Hoje ela está caminhando para 10 mil, estamos na casa de 11 mil processos. Isso com um projeto de 3 anos de trabalho, em que a automação é uma parte fundamental, a realização de Bacen-Júri traz uma referência muito forte de quais são os processos que têm viabilidade ou não, e que permite assim uma maior fluidez. E isso sempre, não substituindo as pessoas, mas aumentando o potencial deles e a capacidade com essas medidas tecnológicas que foram lá desenvolvidas localmente. Lembrando, é uma equipe restrita, basicamente eu desenvolvendo e meus servidores, a diretora de secretaria acompanhando a implementação dessas rotinas, e foi possível surtir um impacto bem grande. Daí vai a relevância desse tema ser uma parte central das discussões que a gente tem no mundo jurídico hoje e uma parte que o judiciário não pode deixar de discutir. A gente precisa disso, transformar isso em medidas humanizadas que tragam eficácia para a jurisdição. Doutor Rafael Leite Paulo, agradecemos a sua participação aqui no programa Inteiro Teor. Muito obrigado. É um prazer. Obrigado.
Este foi o Inteiro Teor, com as notícias do TRF da primeira região. Você pode rever as reportagens que mostramos aqui no nosso portal e também no YouTube. E o TRF está também no Facebook e no Instagram. Basta acessar estes endereços que aparecem aí no seu vídeo. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.